prazer enorme todo mundo, pessoal. Eu estou muito feliz aqui de estar podendo falar com vocês sobre o Lean. O Lean, assim, o Lean para mim foi paixão à primeira vista. Quando eu descobri o Lean, eu falei, pronto, encontrei o que vai transformar a saúde do nosso país. E a gente brinca que o Lean é um bichinho que pica a gente, e aí a gente fica contaminado por esse vírus positivo do Lean, né? Na verdade, falar um pouco disso agora assusta, né? Por causa do coronavírus, mas é aquela picada boa, sabe? A gente fica apaixonado e em tudo a gente começa a ver oportunidade de melhoria, né? Em casa, na rua, onde você está, você isso permeia a sua vida. Logo aqui nesse primeira apresentação, né, a ideia é mostrar para vocês um pouco sobre o que é o Lean, da onde veio esse tal de Lean, o que significa isso, né? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, alguns até utilizam e já aplicam isso. Depois a gente pode bater um papo sobre isso. Mas como o Lean tem realmente transformado as empresas no mundo, e aí a gente tem vários setores incluídos nessa transformação. A primeira palavra que eu vou trazer, assim, uma peculiaridade do Lean é que a gente tem alguns termos do japonês. Então, não se preocupem com esses termos, mas um deles é o Kaizen. O Kaizen é a essência do Lean, né? O que significa Kaizen? Kaizen é melhorar tudo, a todos e o tempo todo. Tá certo? Esse é o conceito do Lean. A gente está o tempo todo, né, pensando em como que eu posso entregar mais valor para o meu cliente, como que eu posso melhorar o meu trabalho, como que eu posso agilizar o meu trabalho, baratear. Então, a gente tem ferramentas que ajudam a gente a conseguir alcançar essa melhoria. E aí vira aquela cultura de melhoria contínua dentro das instituições. Mas o que significa Lean? Lean é uma palavra do inglês que significa magro, enxuto. E eu vou contar um pouco da história do Lean, né, tentar ser bem breve. Eu não sei se vocês receberam, mas a gente tem esse e-book, né, que ele fala sobre o que é esse tal de Lean Healthcare, mas é um e-book bem fácil, gostoso de ler e que ajuda a gente receber essa picada, sabe? Todo mundo que lê depois fala para a gente dar um feedback, né? Como que é uma linguagem simples, mas muito rica e que realmente sensibiliza a gente para essa transformação. Esse daqui é o Dr. Lili Min, foi o meu orientador do mestrado e do doutorado, é um médico, neurocientista e administrador. Esse é o professor Robson Calado, engenheiro de produção, que quem apresentou o Lean para o Dr. Lili Min. E essa é a Gabriela, uma enfermeira também, PhD como eu, mas que trabalha mais com inteligência emocional. Então, vamos lá, né? O Japão depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído, vocês conhecem a história, né? As duas bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, a situação do país estava realmente difícil. E 1945 aí começa o tal do milagre japonês, o milagre econômico japonês, onde o Japão começa a se reconstruir e até com a ajuda dos Estados Unidos, o Japão começa a se reconstruir e se destacar na economia mundial. E uma das empresas que mais se destacou foi a Toyota, que inclusive começou a aparecer nos Estados Unidos com carros bons, de excelente qualidade, competitivos para o mercado americano e com um preço bom também, né? Então era qualidade, preço e realmente fazendo a diferença no mercado americano. Os Estados Unidos olhou. O que aconteceu, né? Que o país sai de uma Segunda Guerra e agora chega aqui concorrendo com os nossos carros, né? Então, isso impressionou os americanos e eles, na década de 80, os Estados Unidos, então, cria uma comitiva, um grupo de especialistas e envia para o Japão, era um pessoal do MIT, da indústria automobilística, então, pesquisadores que foram para o Japão, ficaram 5 anos no Japão, estudando a Toyota, estudando esse fenômeno, o que eles estão fazendo. Então, eles voltam em 1991, depois de 5 anos, e publicam esse livro, A Máquina que Mudou o Mundo.
Então, esse livro traduz, né, Womack, Jones and Ross, eles traduzem a filosofia, o jeito da Toyota trabalhar, né? Então, qual que é a grande diferença da Toyota? O que a Toyota tem que nós não temos? Então, eles chegaram na fábrica pela primeira vez e o Womack falou, no, wow, this is so lean. Então, essa coisa do lindo, ele olhava para a fábrica e tentava entender por que era tão incrível, tudo funcionava, tudo fluía, não tinha desperdícios. E aí ele falou lean, né? Essa palavra que ficou, então, o sistema Toyota de produção, que é como muitos chamam hoje, traduzido aí para lean, tá certo? E hoje a gente vê o destaque da Toyota, tanto o market share, né, o Toyota saindo como o primeiro, até no mercado americano e mundial, e esse videozinho recente até rodou bastante, vocês devem ter recebido, a Toyota entrando aqui como das marcas Best Global Brands Ranking, né, então, como realmente a Toyota tem se destacado até hoje. E Lean, pessoal, não é usar ferramentas. Muita gente entende que Lean é para resolver um problema que eu tenho aqui, acolá, então tem uma caixinha de ferramentas, a gente vai lá, usa. Tá, se você usar as ferramentas, você vai sim ter bons resultados. Mas Lean se trata de entender essa essência, essa filosofia, essa maneira, essa mudança do mindset das pessoas que trabalham com Lean. Quando você chega numa instituição que teve essa mudança, que tem essa transformação na cultura mesmo, na filosofia da empresa, você percebe na entrada, ali, quando você é recebido pelo segurança, logo na entrada do estacionamento, tá? A diferença, ela tá, eu brinco que é um bom perfume, sabe aquela coisa que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você sente aquele aroma agradável, aquela diferença mesmo na instituição, nas pessoas, no olhar, no contato. Então, essa transformação é muito mais sobre entender a sua essência. Né? Então, a gente fala que o Lean é uma filosofia de gestão, mas é também uma transformação cultural, né? Que muda a forma de uma organização trabalhar. É uma jornada que tem início, mas não tem fim, e é criar esse apetite insaciável pela melhoria contínua, que a gente chama de Kaizen. As pessoas ficam mesmo com esse mindset. Aí agora, o que a gente pode melhorar? A gente não fica olhando para o que a gente já melhorou. A gente festeja, assim, se alegra com as melhorias, mas a gente olha sempre para frente. E agora? Qual que é o próximo patamar? Esse é o mindset. Então, quais que são os objetivos do Lean? A gente sempre busca agregar valor para o cliente. Não, eu sou da saúde, então eu puxo a sardinha, né, para a saúde. Quem que é o nosso cliente na saúde? É o paciente, né? Tem os clientes internos do processo, mas o cliente final é o paciente. A gente quer o quê? Agregar valor, entregar mais valor. Então, que o momento que a gente realmente está entregando valor, eles têm que ser de qualidade, seguro, né? E o resto que é desperdício, a gente tem que tentar eliminar. A gente consegue também ter estratégias para controlar riscos, né? A questão da segurança, aumentar a agilidade e eficiência, e por outro lado, a gente busca reduzir os desperdícios, que aí inclui as burocracias desnecessárias, né? Quantas vezes você já não assinou um papel, fez uma atividade que você pensou assim, nossa, por que eu estou fazendo isso, né? Qual é o sentido disso? Então, a gente olha para esses processos com as ferramentas adequadas para eliminar os retrabalhos, etapas desnecessárias e tudo isso que não agrega valor. E a gente tem, assim, já na literatura isso destacado, generalizado mesmo para diferentes empresas, tanto office, né, a parte administrativa, empresas de manufatura, na saúde, ganhos de produtividade e eficiência de 40%. Então, você começa a... Eu tive a oportunidade, apesar de ser enfermeira e trabalhar, meu foco sempre foi na saúde, mas eu tive a oportunidade de fazer uma assistência a uma indústria de alimentos, né? E aí, só de implementar fluxo contínuo, a gente dobrou a produção sem investimento nenhum, de pessoa, de área, só de insumos, né, para dobrar a produção. Mas foi incrível como uma estratégia só, você já aumenta a eficiência, tá? Mas a ideia realmente é transformar a cultura. Porque aí a gente mantém esses ganhos, continua ganhando, entendeu?
redução de tempo de atravessamento, né, o lead time, a gente consegue de primeira, assim, com alguns projetos, já reduzir em 30%, redução de despesas administrativas em 20%. Então, os ganhos são realmente quantitativos e qualitativos. E a gente pode aplicar o Lean desde a saúde, na manufatura, né, em office, né, em escritórios e a parte mais administrativas. Tem também a aplicação do Lean no setor financeiro, setor bancário, isso já tem cases no mundo inteiro, né. Lean Construction, a gente tem aqui 2 empresas, né, nesse ramo, é muito utilizado, tem agora a gente, deram até esse sobrenome de Lean Construction, né, porque realmente tem a sua especificidade e tem trazido muito resultado de eliminação de desperdícios, com ganho realmente enorme, e logística, e agora tem Lean Account, então a gente está dando sobrenome para tudo, mas o nome é Lean, tá? É a mesma filosofia. Aí a gente fala essa coisa de filosofia, né? Lean entregar valor ao cliente. No entanto, quando a gente fala de filosofia, às vezes fica uma coisa muito no mundo das ideias. Tudo bem, mas como eu vou operacionalizar isso na prática? Como que eu vou transformar a minha empresa? A gente tem, né, que precisa entender os princípios e os fundamentos, aqui está a essência do Lean, conhecer e aplicar as ferramentas, e para isso tudo a gente precisa desenvolver pessoa, tá? Então, o foco central são as pessoas, desenvolver pessoas, e as pessoas vão melhorar os processos do trabalho e as entregas que a gente faz. E esse é o nosso modelo mostrando esses 4 aspectos importantíssimos para essa transformação. Então, a gente tem aqui o arco, o modelo do arco e flecha, o modelo da melhoria contínua. O que a gente precisa para ter essa transformação, né? Vamos lá, a primeira coisa é o alvo. O alvo é o quê? É o valor para o cliente, né? Aqui eu coloquei o paciente, porque esse é fruto foi um dos resultados da minha tese de doutorado, a gente chegou nesse modelo, e como é focado para a saúde, né, tá como paciente, mas tenta entender, quem que é seu cliente? Existem os clientes internos, e o cliente final, os clientes externos. Então, quem que é? O que ele quer? Quando ele quer? Como ele quer? E aí, tentando realmente traduzir a voz do consumidor, a gente consegue ter um norte verdadeiro dentro da nossa organização. Mas a gente precisa também ter uma cultura da organização, uma cultura que é o arco, que dá sustentação, que dá potência, que fortalece, né, essa entrega desse valor. E essa cultura da organização, como ela é? É uma cultura a gente fala blame and shame, né? Quem é da saúde já ouviu muito isso. É aquela cultura de culpa, de medo, ou é uma cultura que valoriza a melhoria, que olha mais para os processos, para melhorar o processo e não culpar as pessoas? É uma cultura que busca o desenvolvimento das pessoas que estão na linha de frente. Então, assim, é importante a gente estudar a cultura da organização e ver se a gente pode melhorar. E, claro, a mão, né? Quem que atira a flecha? São as pessoas. Então, a liderança, os colaboradores, vocês todos são responsáveis por isso, né? Acredito que a importância de vocês dentro dos respectivos locais, né, empresas, os recursos humanos são o grande valor das empresas, né? Então, a Toyota mesmo fala: nós não produzimos carros, nós desenvolvemos pessoas. Olha que incrível, como que uma indústria de carro fala isso, né? Então, se você consegue desenvolver essa liderança, as pessoas que estão na linha de frente, e a gente tem técnica para isso, a gente tem princípios para isso, você consegue, com essas ferramentas, entregar valor. Então, ferramentas são várias. A gente tem o mapa do fluxo de valor, a gente tem os Kanbans, a gente tem o mapa de espaguete, fluxo contínuo. A gente tem várias ferramentas que ajudam a fazer essa entrega de valor e que instrumentaliza. Às vezes eu vou em instituições de saúde, principalmente, em hospitais, que as pessoas falam assim: nossa, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Né? A gente está motivado, a gente quer melhorar, mas a gente não sabe às vezes como, a gente não consegue, né? Então, aí quando eu mostro o modelo, as coisas fazem sentido. Realmente, nós precisamos instrumentalizar as pessoas com a ciência da melhoria, é isso que a gente faz, tá? E aí, deixa eu ver como está meu tempo. Bem, está quase acabando, mas
Queremos, então, entregar valor para o cliente. E aí, no Lean, a gente tem 3 conceitos aqui importantes, que são toda empresa, todo setor, toda área tem 3 tipos de atividade. Então, eu quero que vocês tentem imaginar aquilo que vocês fazem, o que todo mundo faz. Dentro de tudo que vocês fazem, o que eu faço que realmente agrega valor? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não agrega valor? Aqui, né, a gente tem um exemplo até da espera, né? Esperar não agrega valor. Então, será que tem alguma coisa que eu posso eliminar que realmente não está agregando valor para o meu cliente? E o que não agrega valor mais é necessário? Às vezes, alguma burocracia, algum processo mais ali que a gente precisa realizar, que não tem como eliminar, mas não necessariamente está agregando valor direto para o cliente. Então, isso daqui a gente quer eliminar, isso daqui a gente quer melhorar, simplificar, e isso daqui a gente quer melhorar, tá certo? E tudo aquilo que não agrega valor, no Lean, a gente considera como desperdício, tá certo? Desperdício. E o mais legal é que a gente tem isso dividido em categorias. Isso ajuda a gente a enxergar esses desperdícios no dia a dia do nosso trabalho. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho de cada um. Superprodução, produzir mais do que precisa. E aqui é quando a gente faz, às vezes até a gente compra material a mais e depois isso sobra, e aí a gente tem que alugar um espaço para guardar esse material, né, para preservar, para usar depois. Então, isso realmente é desperdício, porque gera estoque, gera espera, gera transporte, né? Cada um dos subsequentes aqui. Então, superprocessamento. Aqui é produzir mais, aqui é fazer mais do que precisa. Isso acontece muito na experiência do paciente quando a gente fala na saúde, tá? E eu peço que vocês tentem visualizar isso num cenário de cada um. Quando a gente tem que passar, por exemplo, o paciente passa em várias etapas no atendimento e ele tem que explicar a mesma coisa várias vezes. Né? Então, olhando para a jornada do paciente, isso fica desgastante. Às vezes, em um cenário, nós como usuários também, a gente percebe isso em banco, né? Às vezes a gente tem que fazer a mesma explicação várias vezes. Então, e não só olhando para o paciente, mas para o trabalhador também, para o colaborador. Será que a gente pode eliminar alguma atividade que está sendo excessiva, né? Defeito é o que mais me dói, porque o defeito é quando tem um erro, uma falha, e muitas vezes isso passa para frente no processo e vai aumentando a proporção, né? Se a gente mata o defeito logo na entrada, quando a gente descobre, lá na frente a gente tem um ganho. Isso daqui vem muito daquele princípio, o Sakichi Toyoda, quando ele antes de abrir a Toyota, né, que era Toyota antes, ele tinha a mãe dele fazia tear, né, tecelã. E aí, toda vez que estourava um fio e ela continuava tecendo, aí ela via, depois de um tempo que estourou, ela tinha que desmanchar tudo e começar de novo. E aí ele desenvolveu o primeiro tear mecânico do mundo, onde ele colocou um pokayoke, que é uma travinha, assim que estourasse, a máquina parava, e aí ela não precisava desfazer, ela tratava o problema ali na hora e avançava. Então, esse é um princípio que a gente usa também. Estoque é dinheiro parado. Movimentação na saúde, pessoal, isso aqui em todo setor, tenho certeza que todo mundo está assim, no meu também. A gente já calculou em um plantão médico 10 quilômetros caminhada, sabe? São 10 quilômetros que o médico poderia estar ali, beira-leito, entregando valor para o paciente, mas ele está andando, ele está procurando alguém, procurando alguma coisa, né? Então, isso é bem comum também, isso aqui a gente pode melhorar muito. Transporte, né? Transporte é um tipo de desperdício e isso aqui tem muita estratégia legal também, ferramentas para identificar e melhorar. E por fim, a espera que eu falo tanto do cliente final como entre as etapas. E o talento humano, né? Então, o talento é um mais um, que é aquele que a gente não está num processo, mas a gente percebe quando vai para o Gemba, tá? O que é Gemba? Gemba é a linha de frente, onde as coisas acontecem. E esse talento humano,
que é isso? O que é esse desperdício? É a gente não valorizar o potencial das pessoas que estão fazendo o trabalho, né? Não perguntar para ele o que ele acha que pode melhorar, é não ouvir, é não utilizá-lo em todo o seu potencial, não treinar essa pessoa, não dar a ferramenta na mão dessa pessoa. Então, isso tudo tem a ver também com esse 8º desperdício na saúde. E aqui está a nossa grande frase, né? Mestre Chiavenato fala: desenvolva as pessoas e elas desenvolverão a organização. Essa é a grande essência da Atos Inova Saúde e do Lean. Né? Esse é só apresentar brevemente nossa empresa. Então, nosso sonho é salvar vidas, nosso propósito é salvar vidas. Realmente, isso está no nosso DNA, porque nós somos profissionais da saúde. E realmente tudo que a gente faz, a gente está pensando nisso. Nós estamos salvando vidas, nós estamos desenvolvendo pessoas, né? Essa é a nossa vocação. E o nosso sonho, que acompanha a gente em tudo que a gente faz, é transformar a saúde do Brasil. Né? Desde quando eu descobri o Lean, e toda a minha formação e a construção da empresa e a nossa equipe, nós temos isso muito forte, não está só na parede da empresa, está no nosso coração, que é transformar a saúde do país. Bem, se quiserem nos conhecer mais, também nós temos o nosso site, Atos Inova Saúde, o canal no YouTube, recentemente, aqui a ideia realmente é levar o Lean para todos, desmistificar o Lean. E só aqui para vocês é um workshop que nós teremos de uma das ferramentas do Lean que ajuda muito a gente a desenvolver projetos de melhoria, a liderar, a capacitar as pessoas e a entregar valor. É um workshop de gestão que nós teremos dia 11 e 13 de agosto online, tá certo? Aqui eu deixei para vocês, depois vocês quiserem fuçar, tem um pouquinho de case, tá? Tem case de banco, tem case de Lean Construction, tem case de healthcare, então tem alguns cases aqui para vocês, se quiserem depois buscar, esse material vai ficar para consulta de vocês, tá certo? Esse é o nosso sobrenome, Orb Connector.